Bem-vindos à aula número 17 do curso de Computação Gráfica. O assunto dessa aula, na verdade, vai ser dividido em duas partes. Nós vamos estudar a compressão e recuperação de informações gráficas, né? Como o objeto de estudo dessa aula vai ser basicamente imagens, a gente vai precisar, na primeira parte, fazer uma breve recapitulação do conceito de imagens, né? E de como imagens são representadas no computador. Tá? Então, essa primeira parte da aula nós vamos fazer uma breve introdução ao conceito de imagens. E na segunda parte, onde a gente vai estudar esse assunto sobre compressão, a gente vai efetivamente investigar as técnicas e os métodos de compressão utilizados aí para diminuir o espaço de armazenamento dessas informações. A ideia aí da necessidade da compressão, né, é exatamente porque hoje em dia nós estamos expostos a uma quantidade de informação muito grande. E, por outro lado, né, essa informação que está disponível necessita ser disponibilizada para os usuários de forma bastante rápida, né, e imediata praticamente, principalmente em aplicações como internet, televisão digital, os jogos, né, os jogos eletrônicos. Então, é necessário, de alguma forma, para você minimizar essa quantidade de informação que precisa ser transferida, de forma que ela se torne disponível de forma mais rápida possível, né? Então, basicamente, esse é o assunto que a gente vai tratar nessas duas aulas. Como eu havia falado, né, o tipo de informação, hoje em dia, que compõe a grande massa de dados a que estamos expostos são as informações denominadas gráficas, né? Dentre essas informações nós podemos citar aí as imagens, obviamente, os vídeos. Ultimamente as pessoas também têm transferido, tornando disponível aí para os usuários informações tridimensionais, né? Então é possível você encontrar alguns dados aí que são malhas e texturas, normalmente em formato VRML, né? Que estão sendo disponibilizados para os usuários, mas a grosso modo as imagens e os vídeos são as informações que compõem a maior parte dessa massa de dados, né? Então, a gente vai se concentrar aqui, né, nessa aula exatamente no estudo de como comprimir imagens, né? Os vídeos são muito parecidos aí com as imagens, a gente pode considerar, na verdade, os vídeos como sendo uma generalização de imagens, onde você tem uma variação da imagem no tempo, né? Exatamente o que esse slide está falando, né, foi o que eu acabei de mencionar. Quer dizer, nós vamos nos concentrar no estudo de imagens, né, mas existem outras informações aí que são disponibilizadas o tempo todo para os usuários, como malhas, dados, muitas vezes dados volumétricos, né, de topografia, mas a grande parte desses dados realmente são as imagens e os vídeos, que são aí imagens que variam no tempo, né? Então a gente vai se concentrar nessa aula e na aula seguinte no estudo das informações gráficas dadas pelas imagens. Então, qual é a ideia aí de uma imagem? Uma imagem, ela é uma representação planar, né, de objetos do mundo, objetos visuais, né? A gente pode entender aí uma imagem, na verdade, como a variação de alguma grandeza, né, num objeto bidimensional, tá? Então, um exemplo típico de uma imagem aí é uma foto, né? Por exemplo, a imagem que a nossa retina captura também exatamente reflete essa ideia de imagem, esse conceito de imagem, né? Aquilo que a gente observa na retina, né? E, basicamente, a ideia de imagem é essa. Quer dizer, uma grandeza, né, que está variando num espaço bidimensional. O caso mais comum é a gente considerar aí informações que correspondem à variação de uma cor, né, de informação fotométrica, tá? Mas o conceito de imagem ele pode ser muito mais geral do que isso. Por exemplo, você pode entender, por exemplo, o calor que se propaga numa chapa de metal como sendo também uma imagem, né? Aí, no caso, se você considerar o processo dinâmico, isso seria uma imagem que está variando no tempo. Mas se você pegar um instantâneo, né, a distribuição de calor em
em um determinado momento numa placa de metal, você pode considerar isso daí como imagem. Por quê? É uma grandeza, no caso a temperatura, que está variando ao longo de um domínio aí que é algo bidimensional. Tá? Um outro exemplo aí também que pode ser entendido como imagem é um dado de terreno, um dado de elevação. Tá? Você tem um domínio que é o plano, né? E para cada ponto desse plano você tem uma cota, que é um valor de elevação. Isso, por exemplo, representaria para a gente uma imagem. Em termos mais formais, né, em termos matemáticos, a gente pode entender uma imagem como uma função, né, onde você toma um subconjunto do plano, do R2, né, do plano cartesiano, e você associa a cada ponto desse conjunto, né, um objeto, pode ser, por exemplo, um vetor. Tá? Por que eu coloquei essa generalização de uma função que leva um ponto num espaço vetorial? Exatamente porque isso permite a gente representar objetos mais gerais. Por exemplo, se você considera uma imagem colorida, né, cada pontinho ali da sua imagem, ele está associado a 3 componentes que vão corresponder aí, aos canais que vão formar a nossa cor. A gente pode, por exemplo, citar o fato de que uma cor para a gente, né, como o nosso olho percebe essa cor, é através da combinação de 3 emissores, né, no caso aí emissores na faixa do vermelho, verde e azul. Tá? Então, é nesse sentido que eu coloquei essa expressão matemática, levando um ponto do plano, né, num espaço vetorial, no caso ali bem geral, um Rn, mas no caso de uma imagem colorida, né, que tipicamente aí é formada, onde cada cor é formada por 3 componentes, né, onde cada componente tem um peso na combinação final. Tá? Então, quer dizer, na verdade seria uma função que leva um pontinho num espaço vetorial de dimensão 3. Né? E a gente pode pegar como caso específico uma imagem monocromática, por exemplo, uma imagem em tons de cinza, onde a gente vai ter exatamente aquela noção de uma função levando um ponto do plano num valor escalar. Tá? Então, imaginando ali que você tem uma imagem em tons de cinza, né? Então cada ponto ali da sua imagem, na verdade, vai corresponder a um valor numa faixa que representa os intervalos de cinza, né? Os valores de cinza que você pode utilizar para representar a sua imagem. É muito comum você representar esse intervalo através de um conjunto discreto, por exemplo, de 0 até 255 tons possíveis. Tá? No caso aí de uma imagem colorida, a gente volta lá àquele exemplo, aquela equação onde você tem aí um subconjunto do plano, onde cada ponto desse subconjunto é elevado no espaço de dimensão 3 ali, né, que é um vetor de 3 componentes. A gente vai entender o porquê desse vetor de 3 componentes nos próximos slides. Tá? Então vamos voltar primeiramente à imagem monocromática, né? A gente tem ali uma imagem em cinza. Tá? Se você pegar uma linha daquela imagem, a gente pode enxergar que você tem exatamente uma função ali, que é o que está ilustrado naquele diagrama no lado direito acima, né, onde você tem uma curva bem ruidosa, por sinal, né, em azul, que representa o perfil da imagem sobre aquela linha. Tá? Então, a gente pode enxergar que, na verdade, os valores de cinza associados a uma linha estão definindo uma função. Né? Você restringiu aí a sua imagem a uma linha, na verdade. No caso mais geral, o que vai acontecer é que a sua imagem em tons de cinza vai representar uma superfície. Tá? Exatamente o que está sendo ilustrado na figura abaixo à direita. Tá? Um objeto que é muito interessante, que é normalmente calculado com base numa imagem, é o que a gente chama de histograma. Né? O histograma ele representa uma informação global da imagem. Na verdade, ele contabiliza para cada tom de cinza, no caso de uma imagem monocromática, o número de pixels correspondentes àquele tom. Quer dizer, para cada valor ali no histograma, imagine ali que a gente pegou 128, aquela coluna em azul vai representar o número de elementos da imagem que assumem aquele valor 128. Isso muitas das vezes é importante para a gente poder caracterizar a imagem no contexto global, não considerando características locais. Tá?
Como é que a gente pode entender uma imagem colorida? A gente pode entender uma imagem colorida, na verdade, como sendo composta por 3 imagens monocromáticas, sendo que cada imagem monocromática é um canal com uma frequência correspondente aí a uma região do espectro, tá? Então, na verdade, as cores, né, elas são definidas no espaço de cor, que é formado por um número infinito aí de frequências, né? Então, a gente tem um espectro de frequências, algumas dessas frequências são visíveis, outras não. Então, isso está relacionado aí ao eletromagnetismo, né? E como nós enxergamos essas cores? Na verdade, o nosso olho, ele, na verdade, tem uma estrutura que é ótica, né? Tem uma lente e ele tem, na verdade, um conjunto de sensores que ficam na retina, que são os cones e os bastonetes, né? E, na verdade, esses sensores eles vão amostrar aquele espaço de frequências em 3 faixas correspondentes à faixa do vermelho, do verde e do azul. Então, é por esse motivo que a gente normalmente representa coisas através de 3 componentes, porque esse é o mecanismo que o nosso olho, o nosso sistema visual adota, né? Então, como a gente representa uma imagem? Na verdade, através de 3 imagens, cada uma delas correspondentes a um canal, né, que representa, na verdade, uma faixa de frequências no espectro. Então, se a gente olhar para o nosso próprio monitor, né, esse monitor aí CRT, a gente pode ver que cada pontinho da nossa imagem, na verdade, ele é representado através de 3 emissores, que são os fósforos, correspondentes aí a uma cor vermelha, uma cor primária, né, vermelha, uma cor primária verde, uma cor primária azul, tá? E o peso, quer dizer, o quanto é emitido para cada um desse emissor, é que vai, na verdade, gerar uma combinação que vai finalmente representar a informação de cor que a gente vai enxergar naquele ponto, tá? Então a gente vai ver a nossa imagem colorida, na verdade, com uma combinação de 3 imagens, cada uma delas representando aí uma cor primária. Então a gente tem até o histograma ali dessa imagem colorida, né? Na verdade, a gente calculou o histograma para cada canal separadamente e sobrepôs isso num único diagrama. Então, mais uma vez, né, está aí um exemplo de imagem colorida, que é uma região do plano, né, e cada ponto está sendo levado aí num espaço de cor tricromático, né, onde cada cor, na verdade, é representada por 3 componentes. Cada componente vai ter um valor, uma intensidade, e a combinação dessas 3 componentes é que vai representar efetivamente a cor que a gente enxerga, o que é emitida lá no nosso dispositivo gráfico. Então, mais uma vez aí ilustrando, né, você tem uma imagem, ela agora decomposta nas 3 imagens monocromáticas correspondentes a cada um dos canais, né, o vermelho, o verde e o azul. Uma questão importante aí com relação a imagens, na verdade, é uma nova visita, né, aquele problema de reconstrução que a gente viu ao longo de todo o curso, né, e reconstrução e representação, é como representar esses objetos que originalmente são contínuos, né, no computador. Quer dizer, se você pega uma imagem fotográfica, por exemplo, de uma revista ou de um jornal, aquilo ali é um pedaço do plano que é um domínio contínuo, né, e cada pontinho tem um valor de cinza, no caso de uma imagem monocromática, ou um valor RGB, por exemplo, no caso ali de se pegar uma imagem no monitor CRT, tá? E a questão toda bom, como que eu represento um objeto contínuo, né, no computador, tá? Isso vai nos levar ao problema de representação de imagens. Uma outra questão com relação a imagens é que você não basta somente representar o domínio, né? Você vai precisar também, de algum modo, representar os valores que cada ponto daquela imagem vão tomar, tá? Então, isso nos leva ao problema de representar as cores, né, da imagem. Então, quando você fala em representar uma imagem, você tem, na verdade, 2 processos, né? Você tem a representação do domínio da imagem, quer dizer, do suporte geométrico daquela imagem, e uma representação daquela função de atributos que a gente viu lá no início sobre o conceito de objetos gráficos, né? Que, no caso aí das cores, vai receber um nome especial, né, que é quantização, tá? Na verdade, não é bem no caso das cores, né? Toda vez que você tenta discretizar o contradomínio, né, o conjunto de valores que esse objeto vai tomar, você
adota o nome quantização em vez de discretização. Discretização é mais apropriado para o processo de você tomar um conjunto discreto de elementos a partir do domínio da sua função que está modelando um certo objeto, né? Quando você fala em discretizar o conjunto de valores, você adota o nome quantização. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é como a gente representa uma imagem. Tá? Obviamente que vocês já devem saber, intuitivamente, é natural perceber que a gente vai representar uma imagem através de um reticulado, né? Fazendo uma amostragem regular. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? Você vai pegar a sua imagem, que originalmente ela é contínua, tá? E vai definir aí duas partições, né? Em cada uma das direções que determinam a sua imagem, né? Então, a gente vai pegar, por exemplo, o eixo X e o eixo Y ali, um intervalo que vai de A a B e o outro intervalo que vai de C a D, vai introduzir, vai determinar uma partição, né? Vai escolher um conjunto de pontos dentro daquele intervalo, em intervalos regulares, né? Em distâncias iguais entre cada um dos elementos que você vai tomar como amostras. Tá? E quando você fizer o produto cartesiano dessas duas partições, você vai gerar um reticulado, na verdade, uma grade que vai se sobrepor à sua imagem. A questão toda aí é que esse reticulado ele vai determinar células, né? E para cada célula você vai ter que tomar um valor representativo da sua imagem para aquela célula específica. Tá? A gente vai enxergar aqui uma célula juntamente com o valor amostrado para aquela célula vai determinar para a gente a ideia de pixel. Tá? Então a noção de pixel é exatamente você colher um valor para aquela célula específica ali que está representando uma parte da sua imagem. Tá? Então tem umas continhas ali, mas não é muito difícil entender. No fundo o que eu fiz foi pegar aqueles dois intervalos que definem, na verdade, um retângulo, né, que compõe o suporte geométrico da sua imagem. Né? Então são dois intervalos AB e um intervalo CD. Né? E, quer dizer, se você fizer o produto cartesiano desses dois intervalos, você vai ter, obviamente, uma área retangular que representa o domínio da sua imagem. Então o que eu fiz foi particionar cada um desses intervalos, né, e colher amostras em distâncias aí uniformes, iguais, né? E, na verdade, eu vou pegar cada um desses elementos na partição e efetuar um produto cartesiano que vai determinar para mim uma grade, um reticulado, né? E esse reticulado aí, cruzamento, né, dessas linhas do meu reticulado vão formar células, e para cada célula eu vou tomar uma amostra. Existem várias formas de você tomar a amostra para essa célula. Né? A primeira questão talvez seria onde que a gente vai tomar essa amostra. Bom, é muito comum você escolher um dos vértices da célula, né? Ou você tomar o que a gente chama de centro da célula, ou centroide. Né? E a questão toda é como efetuar essa amostra. Tá? A amostragem mais convencional, digamos assim, é você fazer uma amostragem pontual, quer dizer, colher um único valor para aquela célula, tá? A partir da função original, que na verdade representa a minha imagem. Né? Uma outra forma de você fazer isso é você levar em conta os vizinhos, né? Toda a vizinhança de valores correspondentes àquela célula específica. Então você na verdade vai fazer uma média dos valores que a sua função toma no interior daquela célula. Isso vai dar a ideia para a gente de amostragem aí por média. Né? Um outro nome para isso também é amostragem por área, né? E só para ilustrar, né, eu fiz essa figura onde você pode, por exemplo, imaginar que aquela curva ali na verdade, um perfil, né, da sua imagem. Quer dizer, eu escolhi uma linha da minha imagem, né, considerando uma imagem monocromática aí, né? E se você observar bem, você pode considerar o eixo do X ali, né, como sendo o domínio restrito àquela linha, né? E eu vou particionar aquele domínio, né? E para cada intervalinho, né, correspondente a uma célula, eu vou colher um valor. Né? Como que eu posso colher esse valor? Bom, eu posso simplesmente amostrar no centro da célula, ou eu posso calcular, na verdade, uma média dos valores no interior daquela célula. Né? E é exatamente o que está ilustrado ali naquelas linhazinhas azuis. Né? Quer dizer, o valor que eu vou colher para cada célula, na verdade, é uma média dos valores no interior de cada intervalo, né? Dos valores que a função assume dentro de cada intervalinho. Então essa que é a noção aí de uma amostragem
por área. Obviamente que a amostragem por área, ela pode ser melhor do que a amostragem pontual em certas ocasiões, tá? Se a sua função ela tem um comportamento muito brusco dentro do seu intervalo, quer dizer, ela tem uma variação muito grande, é muito arriscado você colher um único valor, né? Fazer uma amostragem pontual. Se você faz uma amostragem por área, na verdade você está colhendo uma média dos valores e vai encontrar um elemento muito mais representativo do valor dentro daquele intervalo do que simplesmente colher um valor, por exemplo, no centro. Aqui eu estou simplesmente comparando, né, os dois tipos de amostragem. As cruzezinhas são os valores obtidos via amostragem pontual, né, e as linhas azuis são a amostragem são as amostragens obtidas, as amostras obtidas através do conceito de média, né, de uma amostragem por área. Tá? Então a gente pode ver que onde a função é bem comportada, onde ela é suave, essas duas amostragens elas praticamente vão coincidir, mas em regiões onde a função varia muito, né, por exemplo, ali no biquinho, ali na curva onde você tem uma quina, você vai ver que a amostragem pontual dá um valor e a amostragem por média dá um valor bem distante, né, porque ela leva em conta toda a vizinhança, todos os elementos dentro daquele intervalo e vai escolher um elemento que é muito mais representativo dos valores dentro do intervalo do que simplesmente um ponto amostrado ali, por exemplo, no centro da célula. É uma questão importantíssima aí, né, tem a ver com o processo de reconstrução a partir de uma amostragem, né? O fato de você amostrar aí um objeto contínuo, ele pode ter diversas implicações, né? Se você não tomar muito cuidado, a sua amostragem pode ser muito ruim e no momento em que você precisar reconstruir um objeto contínuo a partir daquela amostragem, você pode ter efeitos catastróficos, né? Imagine, por exemplo, que a gente tem aquela função senoidal ali, né? E você fez uma amostra a cada meio comprimento de onda, né? E o que vai acontecer é que na hora que você for reconstruir aquela senoide, por exemplo, usando um interpolador bem simples, o linear, o que você vai obter é uma reta, o que está muito longe aí do objeto original, que é um objeto senoidal. Tá? O que a gente fez de errado aí? Bom, a gente não fez coisa muito errada. Na verdade, o que a gente errou aí foi escolher uma taxa de amostragem muito pequena com relação aí ao comportamento da sua função. Tá? Quer dizer, a gente tomou muito poucas amostras e essas poucas amostras não vão ser suficientes para representar de forma apropriada, né, a variação do seu sinal, da sua função. Se a gente, por acaso, agora tomar um conjunto de amostras maior do que o dobro da frequência, né, quer dizer, você tomar uma amostra, pelo menos duas amostras, né, a cada meio comprimento de onda, você garante aí que você, através de um interpolador apropriado, você consiga reconstruir aquele sinal original de forma correta, né? Então isso aí tem a ver com toda a parte de processamento de sinais, estudos de sinais, né? E existe um teorema, que esse teorema é o de Nyquist, né? O limite de Nyquist. Se você tomar amostras no intervalo que é menor do que a metade do comprimento de onda, né? Se você tomar mais de uma amostra por metade do comprimento de onda, você garante que através de um interpolador apropriado você consegue reconstruir aquele seu sinal como ele era originalmente. Tá? Esse interpolador aí, na verdade, é a função seno de x sobre x, que a gente dá o nome de sinc, né? E ele é um interpolador ótimo, digamos assim. Se você tomar um conjunto de amostras suficiente, você tem a garantia de reconstruir o seu objeto original. Tá? O ruim é que esse interpolador aí, ele não tem suporte compacto, né? Quer dizer, ele não está definido para uma faixa pequena do domínio, quer dizer, ele se espalha por todo o domínio e você não teria como representar fielmente isso no computador. Tá? Então, por esse motivo, as pessoas utilizam outros interpoladores que são mais simples, né? E que podem ser representados de forma mais apropriada através de um conjunto discreto. Tá? Então, a questão toda aqui é exatamente essa questão de amostragem. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com a taxa de amostragem que a gente utiliza, caso contrário, você não vai conseguir reconstruir o seu objeto de forma apropriada. Tá? Isso vai surgir muito aí na computação gráfica. Né? O próximo slide ilustra exatamente um exemplo aí em que você fez uma amostragem ruim e você teve esse problema de aliasing.
Imagine que, vamos dar uma olhada na figura esquerda, né? O que está ocorrendo, né? Você fez uma amostragem, quer dizer, você na verdade está visualizando ali um plano e ele tem uma textura que é quadriculada, né? O que acontece? Quando você caminha na profundidade daquele plano, né? Você se afasta da câmera, o número de amostras que você vai colher daquela região, né, onde você vai estar mapeando a textura, é muito pequena, é um número pequeno de amostras e que não é suficiente para capturar a variação daquele sinal como um todo, né? A gente vai ver que os quadriculados, né, eles têm uma variação muito brusca de preto para branco, né? E quando você toma um conjunto de amostras muito pequeno, o que acaba acontecendo é que essas amostras não são representativas o suficiente do comportamento do sinal naquela região. E você começa a embaralhar, né, a forma do seu sinal, né? Isso fica evidente ali lá no horizonte ali do plano, né, onde a gente começa a encontrar uns padrões ondulados que não existiam originalmente na textura, que era simplesmente uma textura em xadrez. Tá? Então, o fato de você colher uma quantidade de amostras insuficiente levou aí uma distorção completa do mapeamento de textura que você fez sobre o seu plano. Tá? Uma forma de você minimizar esses efeitos é você reduzir a variação do seu objeto original. Então, na verdade, o que as pessoas fazem é como que se elas borrassem, né, um pouco a textura, suavizassem aquela variação dada pelos blocos preto e branco, né, de forma que quando você fizesse a amostragem, você não incorresse no risco de distorcer misturando coisas que são de frequência alta com elementos de baixa frequência. Tá? Então, quando a gente faz ali uma amostragem por área, né, ilustrada ali no segundo slide, você vê que ele perdeu um pouco de informação lá no final, né, mas você não criou aqueles padrões ondulatórios que não tem nada a ver com o comportamento natural do seu padrão, que é um quadriculado. Então, finalmente, como a gente vai representar a nossa imagem, né, em termos aí de implementação? Então, a gente viu que a imagem ela é representada através de um quadriculado, não reticulado. Isso, obviamente, vai ser representado no computador através de elementos matriciais. Né? Então, a gente pode enxergar as matrizes, as imagens, na verdade, como matrizes, representar as nossas imagens como matrizes no computador. Vamos voltar agora para a questão de representação de cor. Né? A questão de representação de cor, né, no fundo, vai cair no problema de como representar números reais no computador. Se você enxergar aí que a sua imagem monocromática ela toma valores aí na reta, né, quer dizer, cada intervalo, cada valor de cinza, por exemplo, está dentro do intervalo 0, 1, a gente vai ver que o problema de representar aquele tom de cinza é o problema de você representar um número real. Tá? Mas muitas das vezes você armazenar um número real é algo problemático, porque é informação demais para você representar a sua informação de cor. Você vai gerar imagens muito grandes e isso é problemático. Né? Ninguém hoje em dia ainda consegue transferir uma imagem cujos valores em cada canal, RGB, por exemplo, vermelho, azul e verde, é representado através de um número em ponto flutuante. Tá? É muita informação e isso gera imagens imensas. Isso prejudica o processo de transmissão. Tá? Há algum tempo atrás, a gente tinha uma outra dificuldade que eram as placas gráficas. Né? Elas não tinham a capacidade de representar um número grande de cores. E você precisava, de alguma forma, representar as suas cores através de um conjunto menor, né? Mas que não introduzisse muita distorção na variação tonal da sua imagem original. Tá? Então, esse slide aí está mostrando uma imagem que originalmente tem aproximadamente 20 mil cores, né? E você tentou reduzir o número de cores dessa imagem para 256 através de um processo arbitrário. Tá? O que aconteceu? A gente pode perceber, obviamente, que a sua imagem, na verdade, a sua nova imagem está cheia, né, de artefatos que não existiam originalmente. Você acabou distorcendo muito da informação tonal que existia na imagem original. Né? E, bom, o que o cara fez? Ele escolheu 256 cores numa paleta fixa. Ele fixou um conjunto de cores e mapeou todas as cores da imagem original para aquelas 256, isso de forma arbitrária. O que aconteceu? Ele realmente acabou distorcendo a variação tonal da sua imagem, criando o que a gente chama de contornos de quantização. A gente consegue nitidamente perceber certas regiões ali, transições entre regiões bruscas que não existiam
na imagem original, que era composta, por exemplo, por uma variação suave, por exemplo, no tom de azul, né? A questão toda é que se você escolher apropriadamente esse conjunto menor de cores, você consegue gerar uma nova imagem que não tem tanta distorção quanto a imagem ali à direita acima, né? Então, esse processo de representar cores é o que a gente chama de quantização, tá? No fundo, é uma discretização dos valores de cor que a sua imagem pode assumir, tá? No caso aí mais conceitual, né? O problema de quantização é você representar um conjunto de cores que mora num domínio contínuo por um conjunto discreto de cores, um conjunto discreto de elementos, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho que, na verdade, a gente pode ter também um processo de quantização envolvendo dois conjuntos discretos. Imagine que você tem um conjunto com muitas cores, por exemplo, 16 milhões de cores, e você quer representar aquele conjunto por um conjunto menor, contendo somente 256. Isso aí é o que a gente chama de uma quantização discreta, né? Quais são as aplicações aí do processo de quantização? Na verdade, são dois, basicamente, né? Sendo que um deles hoje em dia não é tão crítico assim, porque a gente já tem dispositivos com capacidade tonal muito grande, né? Então, um objetivo inicial da quantização era poder representar imagens com um gamute de cores, quer dizer, um conjunto de cores muito maior do que o dispositivo gráfico conseguia exibir. Tá? Então, antigamente você tinha placas gráficas que exibiam, por exemplo, somente 256 cores, e aí você tinha uma imagem original com 16 milhões de cores. E o que você fazia, o que você faria para representar essa imagem naquele dispositivo? Você teria que, obviamente, fazer um processo de quantização, que é mapear aquele conjunto maior de cores num conjunto menor. Tá? Uma outra questão é a questão de transmissão, é você simplesmente representar uma imagem, né, as cores de uma imagem por um conjunto menor, a fim de você minimizar a quantidade de informação que é transferida, por exemplo, pela rede ou pela internet, né? Uma vez que você escolha um conjunto menor, você vai poder representar cada elemento daquele conjunto com um número menor de bits. Isso vai diminuir a quantidade de informação que você vai precisar armazenar para a sua imagem. Então, como funciona aí, o que é, na verdade, esse processo de quantização em termos aí conceituais? Na verdade, é um mapeamento, tá? Você vai ter um conjunto, tá? Vamos supor aí que você tem um conjunto aí no RN, né, num espaço vetorial de dimensão qualquer, né? E você vai escolher um conjunto finito de elementos dentro daquele espaço, que no caso é o RN, tá? Então vamos simplificar e vamos tomar o n igual a 1, tá? Então simplesmente eu vou estar tratando uma quantização unidimensional. Vou pegar um intervalo ali, vou pegar na verdade a minha reta, né? E vou representar aquela reta, um pedaço da minha reta, por um conjunto finito aí de elementos, né? Exatamente o que está ilustrado ali nos diagramas, né? Você tem um pedaço ali da reta e ele era um intervalo contínuo, né? E o que você fez agora é representar aquele conjunto, mapear aquele conjunto de valores dentro do intervalo em um conjunto somente contendo 3 elementos, né? Para isso você introduziu uma partição, né? E para cada célula daquela partição você vai escolher um elemento representante. Então, todos os valores dentro daquele intervalo, daquela célula, vão ser mapeados naquele elemento representante. Tá? Então, isso gera exatamente aquele gráfico que a gente pode ver ali abaixo à direita, né, onde você tem os intervalos entre C1, C2, C2, C3, C3, C4. Né? E as cores, né, que originalmente estavam dentro de um intervalo contínuo, são levadas em uma única cor QI, né? Por exemplo, de C1 a C2, todos os valores ali vão ser mapeados no Q1, do C2 ao C3, todos os valores são levados no Q2, e do C3 ao C4, todos os valores são levados no Q3. Tá? Então, esse que é o processo de quantização. E esses elementos representativos é o que a gente chama de nível de quantização, e, obviamente, as células vão ser as células de quantização. Você pode ter o processo de quantização para um espaço de dimensão maior, né? Toda vez que você tomar agora um n maior do que 2, a gente vai ter o que a gente chama de quantização multidimensional. Tá? Para simplificar, vamos pensar numa imagem que tem 2 canais somente, vermelho e verde. Né? O que aconteceu? Como a gente poderia quantizar ali esse espaço de cor agora, que é um espaço bidimensional? Então pega aquela imagem do papagaio, né? E obviamente você vai ter um conjunto de cores daquela imagem, tá?
E o espaço de cor original era todo o espaço RGB, né? Vamos supor aí que a gente limitou, desculpa, o espaço R e G, né? Vamos supor que a gente limitou o intervalo para o vermelho de 0 a 1, o intervalo do verde para o 0 a 1 também, né? Então todas as cores possíveis dentro desse espaço vão ser pontos dentro desse retângulo, né? Que na verdade é um subconjunto do plano, né? Delimitado pelos intervalos 0, 1, correspondentes aí aos canais verde e vermelho, né? Obviamente que as cores daquela imagem vão ser pontos dentro desse retângulo, né? E o que você vai querer fazer agora é quantizar esse conjunto de cores. Em vez de você trabalhar com o objeto contínuo, né, o espaço de cor contínuo, você vai querer escolher representantes ali, tá? Então, no fundo, a gente vai querer introduzir um particionamento dentro daquele retângulo, né? Então, aquela figurinha ali abaixo à direita, né, na verdade, é o espaço de cor original, que tem um degradê ali de vermelho para verde, né? E o que o processo proposto ali pelos autores, né, na verdade, de um artigo, né, fez foi determinar uma partição, né, criar um conjunto de células dentro dessa região retangular, né, na verdade um quadrado ali, e escolher um representante para cada uma daquelas células. O que vai acontecer? Dentro de cada célula, todas aquelas cores ali vão ser mapeadas para um único elemento, tá? Então, dessa forma, você vai mapear um conjunto de cores contínuo num conjunto discreto. No caso aqui desse exemplo, né, você pode enxergar que a geometria, né, a forma daquelas células é arbitrária, tá? Na verdade, isso aí é um diagrama de Voronoi, né? E a gente pode ver que a geometria, a forma dessas células, ela muda, né? E tem uma coisa até interessante que essa partição também ela é adaptativa. A gente vai ver que o tamanho das células é variável, né? De forma a acomodar a característica da distribuição das cores daquela imagem dentro do espaço de cor dado pelos canais vermelho e verde. Na verdade, só para ilustrar, né? Porque originalmente a imagem ela é uma imagem tricromática, né? Com canais vermelho, verde e azul. Como eu havia falado, né, você não necessariamente tem o processo de quantização definido num domínio contínuo, né? Você pode querer efetuar uma quantização de um conjunto discreto em um outro conjunto discreto de dimensão menor, tá? Então, para simplificar, vamos tomar conjuntos de elementos cuja cardinalidade é potência de 2. Então, você tem aquele RJ ali, onde, na verdade, o J é o 2 elevado a m, onde o expoente ali é maior, né, do que o expoente do outro conjunto, que é o n, né? Então, você tem um conjunto com 2 elevado a m elementos e um outro conjunto RK com 2 elevado a n, né, onde o m é maior do que o n. Se você quer mapear aqueles elementos, né, do conjunto maior, de maior cardinalidade, no conjunto menor. Então, esse também vai ser um processo de quantização, só que agora a gente tem um conjunto que é discreto sendo levado em um outro conjunto discreto com a única... o que de fato deve ser levado em conta quando a gente lida com o processo de quantização? É a questão de você não gerar distorções, né, na continuidade tonal da sua imagem, tá? Então a gente pode enxergar, a gente viu isso lá naqueles slides lá que tinham as figuras dos aviões, que o processo de quantização pode gerar o que a gente chama de contornos de quantização, porque ele acaba particionando a imagem em regiões, né? E se esse particionamento não for feito com cuidado, quer dizer, cada uma dessas regiões vai ter uma transição brusca de uma para outra, tá? E isso vai gerar linhas, vão gerar contornos que a gente quer evitar. Porque na maior parte das vezes, esses contornos não existiam na imagem original, tá? Então, o objetivo do processo de quantização é tentar minimizar esses contornos de quantização. Então, exemplos ali de contornos de quantização, né, são essas imagens do avião, essa imagem do avião que sofreu uma quantização de 20 mil cores, né, para 256. Então, a gente pode ver ali que você tem nitidamente você consegue enxergar fronteiras entre regiões que não existiam na imagem original, tá? E o que eu vou tentar mostrar daqui a pouco é um exemplo de um algoritmo que tenta melhorar um pouco o processo de quantização de forma a evitar o surgimento desses contornos. Tá? Então, antes de falar desses métodos, a gente pode classificar os processos de quantização de duas formas, né? Uma com relação aí,
ao modo como você subdivide o seu espaço, né? Então, se você faz uma subdivisão onde as células são congruentes, você tem o que a gente chama de quantização uniforme, né? Isso aí pode não ser muito bom, porque, lembrando lá aquele espaço RG de cores, né? Se a sua imagem tem cores concentradas, por exemplo, na região do vermelho, não faz sentido você criar uma célula para as regiões que contêm o verde, já que o verde não aparece na sua imagem. Então, se você faz uma quantização uniforme, você vai criar um conjunto de células distribuído uniformemente no seu espaço de cor. Isso pode não ser bom para aquela imagem em particular. Outra forma aí de você efetuar a quantização é através do que a gente chama de quantização não uniforme, né? Então, desse modo, as suas células agora elas têm geometria variável, né? E elas vão se adaptar às características da distribuição das cores da sua imagem dentro do espaço de cor, né? E ela vai ser adaptativa, né, se essa geometria for escolhida de forma a levar em conta a distribuição das cores dentro daquele espaço. Então, a gente tem aí dois exemplos, né, de particionamento causados aí pelo processo de quantização, né? O primeiro é um processo uniforme, né, onde você tem células aí retangulares. O segundo, ali no meio, você tem células hexagonais, né? E o último exemplo, mais à direita, você tem uma quantização que é não uniforme, né? Você vê que as células têm geometria variável, né? E ela se adapta à distribuição das cores dentro do seu espaço de cor. Então, a gente pode enxergar o espaço de cor ali como toda a região retangular, né? E as cores, por exemplo, da sua imagem, do seu conjunto, são os pontinhos em verde. Então, a gente tem aqui um exemplo de um processo de quantização feito de modo uniforme, né? Você tem a sua imagem original, aquele peixe ali, com 24 bits, correspondente a 16 milhões de cores, né? E você tem uma quantização para 8 bits, né? Então, você já vê que houve uma distorção grande das cores na sua imagem, né? E o terceiro exemplo, né, o correspondente à letra C, você fez uma quantização para 4 bits. Então, ali você praticamente perdeu toda a sua informação de cor original, né? Você criou uma distorção muito grande. Apareceram cores ali que não existem na imagem original. Você tem contornos bruscos de quantização, né? Então, o processo de quantização aí praticamente destruiu a informação tonal que você tinha originalmente. Como a gente cria esses métodos de quantização? Existem, na verdade, duas estratégias, né? A primeira é você escolher um número de níveis de quantização e particionar o teu espaço de cor com base nesse número de níveis pré-estabelecido, tá? E o segundo é um pouco diferente. É você primeiro tentar determinar a geometria das suas células, da sua partição, e escolher em seguida um representante para cada uma daquelas células. Tá? Obviamente que você pode ter um método híbrido, né, em que você faz as duas coisas concomitantemente. Eu vou mostrar aqui um exemplo muito simples de algoritmo de quantização, né, quer dizer, é o mais trivial de todos. Existem números aí que são muito mais eficientes e muito melhores, né, e geram um processo de quantização com muito menos erro do que esse que eu vou mostrar, né, mas é um caso típico aí que ilustra como é que funciona mais ou menos essa ideia, né. Na verdade, o processo de quantização é, na verdade, um problema de quantização, né? É um problema que pode ser modelado através de um processo de otimização, né? Você escolher o melhor particionamento do seu espaço de cor e determinar o melhor nível de quantização para cada uma daquelas células da sua partição, né? De forma a tentar minimizar esse erro de quantização. E o erro de quantização, obviamente, é a diferença, né, entre a cor, o conjunto de cores que você observa, né, na imagem original para a imagem quantizada. Tá? Como é que funciona esse algoritmo que eu vou mostrar aqui, que na verdade tem o nome de algoritmo da populosidade? A ideia é bem simples, né? O que a gente vai fazer é calcular o histograma da imagem, aquele diagrama, aquele objeto que eu tinha falado lá no início da aula, né, em que simplesmente você conta para cada cor da sua imagem o número de pixels onde aquela cor ocorre. Tá? O que a gente vai fazer é escolher K níveis de quantização. Imagine que você quer gerar uma imagem agora com somente K cores. Você vai escolher essas K cores com base no seu histograma. Quer dizer, você vai escolher aquelas cores que têm a maior frequência na sua imagem. Tá? E uma vez que você tenha escolhido essas K cores que têm a maior frequência na sua imagem, você vai mapear cada uma das suas cores na imagem original
para a cor dentro desse conjunto com K elementos que causa a menor distorção, a menor diferença entre a cor, né? Então isso pode ser feito, por exemplo, usando a métrica euclidiana. Se você considerar aí que a sua cor, na verdade, é um RGB, você pode calcular uma distância quadrática aí, né, da cor original para a cor quantizada. Tá? Então essa é a ideia do algoritmo de populosidade, é simplesmente escolher as cores mais frequentes, né, e mapear as cores originais da sua imagem nessas K cores mais frequentes. Então esse slide ilustra aí o efeito do algoritmo de populosidade, né, da populosidade. Você tem na imagem à esquerda uma imagem que foi quantizada para 8 bits, né? Você tinha aquela imagem do peixe original com 16 milhões de cores, de 24 bits, né? E agora você tem uma imagem somente com 8 bits, 256 cores, e a gente pode perceber que não houve tanta distorção tonal, né, das cores como existia naquela que foi obtida através de um algoritmo de quantização uniforme. Tá? E você tem um caso extremo ali, que é a imagem à direita, onde você quantizou para somente 16 cores. A gente pode perceber que, apesar de ter criado alguns contornos de quantização, não houve aquela distorção de cor como foi causada lá na quantização para 4 bits, com a quantização uniforme, que simplesmente embaralhou todas as cores e gerou cores que nem existiam na imagem original. Algumas características desse algoritmo é o seguinte, ó. Primeiro, ele vai ignorar regiões correspondentes aí que tem cores com baixa frequência na imagem. Então, se você tiver, por exemplo, um highlight, né, um brilho, e aquele brilho aparecer com pouca frequência na sua imagem, ele praticamente vai sumir na imagem quantizada, né? Quer dizer, esse algoritmo é apropriado se a sua imagem tem uma distribuição uniforme, quer dizer, as cores se distribuem uniformemente no espaço de cor. Tá? Então, nesse caso aí, o teu algoritmo vai funcionar muito bem. Tá? Em caso em que você tem cores aí que aparecem com muito pouca frequência, né, e elas correspondem a certas características importantes na sua imagem, algumas feições, esses caras vão sumir, né? E existem outros algoritmos muito melhores do que o algoritmo de populosidade, mas esse aqui foi utilizado porque ele é um algoritmo muito simples e serve para ilustrar a ideia do processo de quantização, que a gente vai ver que vai ser importante no processo de compressão que a gente vai estudar na segunda parte dessa aula. Então, obrigado, e a gente vai continuar esse assunto na próxima aula.